Boa noite, Lutz. Me conta um pouco da sua história, da onde veio e como começou a carreira digital. Cara, eu nasci em Manaus, no Amazonas. Depois morei no Ceará. Depois eu morei em Minas. Depois eu vim pra São Paulo, com 7 anos de idade. É importante essa fonte de informação porque eu acho que eu nunca tive muitos amigos assim constantes da infância. Sabe aquele amigo que você cresceu com você? Esse tipo de coisa eu nunca tive por conta disso. E aí eu sempre fui meio sozinho, assim. Eu sempre fui o cara que ficava sempre sozinho depois da escola, por exemplo. E sozinho não, com o computador. E aí na internet foi onde eu encontrei as minhas diversas turmas, assim, digamos. E com uns 10 anos de idade, 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro computador. Na época eu lembro que eu pedi um PlayStation 3, porque todos os meus amigos tinham. E eu queria um PlayStation 3 pra jogar com eles quando eu chegasse da escola. Aí meu pai me deu o computador. Na época eu fiquei muito puto. Hoje eu falo que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. E que aconteceu pra mim. Porque eu descobri um novo mundo, assim, sabe? Pensa uma criança obcecada por conhecimento, por aprender coisas novas, agora tendo acesso ao Google. E hoje, por exemplo, as crianças têm acesso ao chat GPT. Era um playground incrível, assim, sabe? E aí foi ali onde eu comecei. E aí, desde essa época, com até antes disso, né, eu usava o computador do meu pai também. Ele me ajudou a montar um blog. E aí, com 9 anos de idade, eu já tinha um blog, era o Orkunimi. Ô, Du, vê se você entra no site chamado Wayback Machine, e vai pedir pra você pôr uma URL lá. Aí você coloca orkunimi.com. E esse foi um dos meus primeiros blogs. Eu tive um também com 7 anos de idade, com 8 que eu fiz com um amiguinho meu assim. Isso, aí desce. Aí, calma, sobe. Tá vendo ali que tem uma. Isso aí, clica aí. Clica, esses dois números aí que estão. Clica em algum desses. Clica aí no horário. Isso. Bota lá na tela pra gente ver. Eu tive um blog também com 7, 8 anos de idade pra falar sobre games, pra falar sobre. Eu lembro que a gente falava de Clube Penguin, de Rabu, quais eram os segredos lá do Clube Penguin e tal. E esse aí foi meu primeiro blog, o Orkunimi, meu sozinho, né? E eu falava sobre assuntos que eu achava legal. Falava tudo errado ali, falava sobre anime, né, na época. Eu era viciado em animes. Aí eu criei esse blog chamado Orkunimi. Nessa época eu também tinha um canal no YouTube pra fazer sobre games e tal. E eu sempre amei criar, cara. Eu sempre amei criar coisas, assim. Principalmente escrever as minhas ideias e disseminar minhas ideias. Eu fazia muitos vídeos, assim, sozinhos. Eu tirava foto minha, jogava no Photoshop. Isso eu tinha uns 10, 11 anos. Jogava no Photoshop e colocava poderzinho em mim. Não tá aparecendo o cara falou? Ah, tá. Agora tá. Colocava poderzinho em mim, colocava uns raios e coisas assim. Então eu sempre gostei de viver assim no meu mundo e criando essas coisas, sabe? Falando das coisas que eu. Sabe o papo que eu falei de tirar o que tá dentro de mim e mostrar pras pessoas, ver se elas têm algum insight sobre isso? Nessa época, se você for descendo, não sei se é nesse print ou no outro, tem. Ah lá, YouTube. Caralho, é muito foda ver isso. Canal no YouTube. Foda demais. Desce. E. Vai descendo. Falando sobre Pokémon. Eu era viciado em tartarugas também. Entrava em contato com blogs maiores que os meus pra fazer a parceria. Desce. E eu fiz um concurso de desenhos, cara. Olha como é louco isso. Chegou mais de 50 desenhos pra mim. De pessoas. Então meu blog era realmente lido por várias crianças como eu. Isso é muito foda, cara. Puta que eu pariu. Lembrar disso é muito legal. E depois eu mesmo matei esse blog porque eu assisti o filme A Rede Social. Eu falei assim, não, eu quero ser o novo Mark Zuckerberg. Aí eu decidi transformar o Orkunimi numa rede social. E aí, na época eu não sabia das coisas, fudeu o SEO do site e meu nome era Barata na internet. Barata Amarela. E aí, ninguém mais acessava meu site, porque virou uma rede social e ninguém comunicava lá. Era eu sozinho, aí eu criei várias contas pra conversar comigo mesmo. É foda. Mas foi isso, minhas primeiras épocas assim de internet que eu consigo puxar isso aí.
Tem alguns vídeos no YouTube também que dá pra puxar, mas é difícil encontrar, assim. Tem que entrar em umas contas antigas e tal. Mas o mais fácil de achar é esse blog aí que eu tive. E, puta, eu já tive vários, assim. Inclusive o podcast, pessoal. E depois eu tinha um canal de música, que eu postava meus remix de músicas que eu fazia, de música eletrônica, em 2015, com 15 anos. Antes disso eu tive um canal de games com 14, com 13, com 12. Eu tive vários canais diferentes. Aí com 15 eu entrei na vibe da música, comecei a criar um canal de música pra postar algumas coisas. Depois eu fiquei viciado em LoL e parei de produzir coisas. Fiquei só jogando na adolescência. E aí, com 17 anos, eu decidi que eu ia ser músico. E comecei a estudar música, estudei canto, comecei a estudar teoria musical. Mas na época eu não tinha muita confiança, assim. A real é que eu não cantava bem, eu não tocava bem, em comparação com a galera que eu me comparava. Então isso matou um pouco essa vontade, assim. Hoje eu vejo que foi uma idiotice. Na verdade, eu tocava bem e cantava o suficiente pra começar. E aí, passou esse tempo, aí eu decidi, durante um tempo, eu meio que tive a decisão, comecei a trabalhar CLT, decidi que eu ia fazer medicina, simplesmente porque o assunto que eu mais gostava era psicologia. O assunto que eu mais gostava era música, só que eu não desisti da música. O segundo assunto que eu mais gostava era psicologia, só que na época não existia a Eslen, não existia ninguém dessa leva de hoje, então eu achava que psicologia era um monte de gente maluca e pobre, que não ganhava dinheiro. E aí eu fiquei tipo, puta, eu não vou fazer psicologia que não vai dar dinheiro, então vou fazer o seguinte, vou fazer medicina e fazer psiquiatria, que deve ser a mesma coisa, eu pensava. E aí também eu não suportei estudar os assuntos do Enem, que tinha que estudar pra passar, e aí eu desisti mais uma vez de um sonho. E aí nesse meio tempo, um pouco antes da pandemia acontecer, tipo em 2018, 2019, eu comecei a pensar sobre fazer um podcast. Na época chamaria Jovem Lobo, se eu não me engano. Era isso mesmo, Jovem Lobo. Fiz até logo na época, fiz várias coisas assim. E fiz até site, mas nunca comecei. Eu iria ser um podcast tipo esse, assim, falando pra câmera só, falar minhas loucuras. E aí, nessa época, na mesma época mais ou menos, eu conheci o Flow Podcast em 2019, mais ou menos ali, bem no começo, 2018 talvez. Episódio 5, se eu não me engano, bem no início dos caras. Me apaixonei pelo formato, conheci os podcasts gringos que eles se inspiraram, Joe Rogan, Lex Fridman. E aí eu me apaixonei mais ainda e falei assim, um dia eu vou fazer isso. E aí eu tive a ideia de fazer um canal de corte na época, porque eles ainda não existia canal de corte no Brasil ainda, nem o Flow tinha, era o único podcast que tinha na época. E aí eu pensei em fazer porque eu via que lá fora os caras tinham. E aí eu posterguei essa ideia porque eu tava confortável com CCLT, com trabalhar, recebendo um salário ali todo dia. Eu ganhava bem até, porque além do CLT eu fazia uns freelances. Eu lembro que, sei lá, já teve mês que eu ganhei 6 mil reais, 7 mil reais, bem novo, assim. Então, era raro, mas acontecia. E aí eu gastava todo esse meu dinheiro em instrumentos, em comidas e computadores, coisas tecnológicas. E aí, posterguei, decidi não fazer porque eu tava confortável. E aí, aconteceu a pandemia, fui demitido. E aí eu falei, agora não tem jeito, eu preciso... Na época eu tinha várias coisas assim no meu cartão de crédito. Puta, eu fiz também várias decisões merda. Na época eu tava com vários problemas ali dentro de casa também. E aí eu precisava sair de casa, eu não aguentava mais. E aí eu decidi que eu ia fazer o canal de corte. Que na época ainda também não tinham muitos, já tinham feito, mas tinha uns 3 ou 4. E aí eu fui o primeiro a fazer cortes de todos os podcasts, né? Fui meio visionário nesse sentido, porque na época só existia o Flow, mas eu sabia que eles estavam começando a produzir outros podcasts, tipo o Podpah, que começou lá. Na época o Inteligência também, se eu não me engano, começou lá. O primeiro episódio, foi coisas assim. E aí eu já comecei a fazer corte de toda essa galera e deu certo em um mês e pouco, assim. E nisso eu já tinha, um pouco antes disso, eu e minha namorada já tinha decidido se mudar pra uma sala comercial, que a gente chama carinhosamente de estúdio, que, puta, nossa,
foi legal essa época, mas foi uma merda também ao mesmo tempo. Era uma sala comercial, então ao invés de ser um apartamento, uma kitnet, pensa, uma sala comercial não tá preparada pra pessoas morarem lá. Então não tinha chuveiro, não tinha pia, não tinha cozinha, não tinha nada disso. Então a gente meio que criou ali, instalou o próprio chuveiro, que ficou uma merda, porque não tinha força suficiente pra sair água. Então ficou uma coisa bem bosta, assim. Não tinha pia pra lavar louça, então a gente tinha que lavar na pia do banheiro, que era minúscula. E aí, por conta disso, a gente decidiu usar só coisas descartáveis pra usar, comer e jogar fora. É, e aí a gente cozinhava. Aí, como não tinha, dava pra ter fogão, a gente decidiu então comprar uma air fryer e uma panela de arroz. E aí a gente fazia tudo na panela de arroz e na air fryer. Era todo dia a mesma coisa. Arroz, um frango que a gente comprava na Swift, e era isso que a gente tinha. E aí de final de semana o Du, depois ele também veio morar com a gente lá nessa sala comercial. Ele decidiu largar meio que tudo lá no interior, assim, e arriscar. Por isso eu sou muito grato a ele, obrigado. Inclusive, deixa eu te dar um presente. Aqui da Insider. Ó. Aham, é pra você. Não tinha ninguém pra dar hoje. Falei assim, vou dar pra esse vagabundo. É nóis. O Du é um grande amigo aqui que tá comigo desde o início e só tenho a agradecer a ele por arriscar, assim, comigo, sabe? É, sou eternamente grato a ele. E aí a gente teve essas. Passou por esse momento que foi bem difícil, mas foi bem importante, assim. E aí a gente. Como não tinha cama também, então a gente dormia. E eu não podia deixar que as pessoas, que o dono lá descobrisse que a gente morava lá. Então chegava, tipo, ninguém podia saber que a gente poderia morar lá. E aí a gente, em vez de pôr uma cama, a gente botou um sofá-cama, e aí de dia virava um sofá, e de noite virava uma cama. E aí o Du dormia num colchão inflável, que não funcionava. Então ele enchia o colchão, dormia no colchão inflável, e de manhã o colchão já tava desinflado. E aí a gente, enfim, viveu nisso aí por alguns meses, uns 6 meses. Aprendi a ser grato por algumas coisas que eu não dava tanto valor, assim. E foi nessa época que eu desenhei na minha parede, num post-it, assim, e colei na minha parede, no computador, na verdade, que ficava na minha parede. Eu desenhei esse microfone e desenhei Lutz Podcast. $10.000, $50.000. Que era o que eu ia juntar aquele dinheiro e ia arriscar em fazer meu podcast, que era o que eu realmente queria fazer. E aí eu juntei algo parecido com isso, até um pouco menos. E a gente acabou decidindo que a gente ia arriscar assim mesmo. Começou a olhar uns apartamentos de tipo $3.000, assim, porque a gente tinha aquele aluguel guardado por uns 3 meses. Só que a gente chegou nesse aqui e falou, puta, é esse, tem que ser esse, tem que ser essa. É isso que a gente quer. E aí a gente decidiu arriscar aqui, que era 6.500 na época por mês. E também foi mais uma vez arriscando, mas sempre com muito sangue no olho. E o podcast também deu certo ali em 1 mês e meio. Já no 20º episódio, uns 2 meses, assim, acho. 20º episódio já deu certo, já monetizou e comecei a viver disso apenas. E essa é a minha história, assim, no digital. Depois, claro, eu criei o Estoico Moderno, que foi um canal que monetizei ele com apenas um vídeo. O primeiro vídeo deu mais de 200 mil views. Hoje esses dias eu criei o Coelho Branco, que é um canal que fiz a mesma coisa, com 0 inscritos, com 0 vídeos. No primeiro vídeo dá mais de 200 mil views. Meio que, sei lá, me divertindo, assim, fazendo o que eu gosto e tentando ver até onde a minha curiosidade me leva, sabe? Se eu consigo realmente viver disso, impactar vidas com isso, me impactar com isso.